confesso, quando eu entrei na igreja e vários lugares vazios, o primeiro pensamento que me deu foi do arrebatamento. Eu falei, pronto, deu uma sensação, assim, o André ainda falou sobre isso. Se os irmãos tiver alguém aqui que não conheça, eu convido a conhecer, a buscar, pergunta para qualquer um desses homens e mulheres aqui sobre o que é isso. É algo super interessante. Muito obrigado, Deus abençoe. Queridos, é interessante que a gente está vivendo uma época de deserto, né? Nós temos um jargão, uma maneira de falar, que sempre que a gente passa uma fase, ou pessoal, ou que envolva toda a sociedade, de escassez, nós chamamos isso de deserto. Então, é muito comum um irmão ou outro, quando está passando por alguma situação mais difícil, você fala, irmão, como é que você está? E ele responde, irmão, estou num deserto. É uma frase, é uma palavra que nós usamos constantemente. Porque ao longo de toda a Bíblia, a gente sempre vê o povo atravessando esses momentos de dificuldade. Então, quando nós olhamos para um momento de dificuldade, que pode ser esse que nós estamos vivendo agora, essa situação que vivemos, nós olhamos e falamos, puxa, isso aqui é um deserto, isso aqui é ruim, isso aqui não está bom para mim. Só que lá em Apocalipse, a visão de Deus sobre o deserto é o oposto, é completamente o contrário. A Bíblia vai dizer que Deus ele usa o deserto para proteger e para sustentar aqueles que são dele. Para proteger e para sustentar o que são deles. Quando Deus olha para situações difíceis como essa, são nessas situações e nesses ambientes que Ele protege a igreja e Ele sustenta a igreja. A grande pergunta é a gente parar para pensar, aonde Deus tem me guardado, do que Ele tem me guardado nesses dias? Porque se nós procurarmos, nós iremos encontrar a resposta certeira. E se nós formos ver, o Senhor é aquele que tem nos sustentado, pois graças a Deus, pode vir a dificuldade, mas nada há de faltar. A promessa dele é, os problemas virão e nós atravessaremos pelos problemas. As águas não nos cobrirão, nem o fogo irá nos queimar. Passaremos por toda e qualquer situação. Queridos, eu queria ler com vocês. Um texto que está em Reis. Reis, capítulo 2. Eu já havia falado disso daqui há um tempo atrás, na igreja antiga, mas acho que tem muito a ver com os dias de hoje. Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2. Reis, capítulo 2. A gente vai ler o primeiro e o segundo versículo e vamos pular lá para o 3 depois, tá? Eu vou lendo com os irmãos, tem na tela, aqueles que estiverem sem Bíblia, é só ir acompanhando. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e seja homem. Lá no 13, verso 13 agora. Então veio Adonias, filho de Agite, a Betseba, mãe de Salomão, e disse ela, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz. E acrescentou, uma palavra tenho para dizer. E ela disse, fala. Disse, pois ele, bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse. Ainda que o reino se transferiu e veio a ser do meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora peço um pedido. Te faço, não me rejeites. E ela disse, fala. E ele disse, peço que fales ao rei Salomão. Ele não vai te recusar, que me dê por mulher a Abisag, sunamita. Respondeu Betseba, bem eu falarei por ti ao rei. Foi, pois, Betseba ao ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela, se inclinou diante dela. E então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à mão direita. Então disse ela, só um pedido te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse, pede, minha mãe, porque eu não vou recusar. Disse ela, dê a Abisag, a sunamita, a Adonias teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe, por que me pedes a Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque ele é o meu irmão maior. Para ele, digo também a Abiatar, o sacerdote, para Joabe, para Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo, Deus me faça o que lhe aprouver. Se não falou Adonias essa palavra contra a sua vida.
Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu, me fez assentar no trono de Davi, meu pai, me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de sorte que morreu. E Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, não te matarei hoje, porque levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Expulsou, pois, Salomão Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra de que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Chegando essa notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado, seguindo os caminhos a Adonias, ainda que não desviara seguindo Absalão, fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e se pegou nas pontas do altar. E foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor. E eis que está junto ao altar. Enviou, pois, Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai, arremete contra ele. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o rei, sai daí. Respondeu ele: não, morrerei aqui. Benaia tomou a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. Disse-lhe o rei: faça como ele te disse, arremete contra ele e sepulta-o, para que tire de mim, da casa do meu pai, a culpa de sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair a culpa de sangue sobre Joabe, sobre a sua cabeça, porque arremeteu contra 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse. Isto é, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amassa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes homens à cabeça de Joabe, sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi e a sua descendência, a sua casa, ao seu trono, dará o Senhor paz para todo sempre. Subiu Benaia, filho de Joiada, remeteu contra ele e o matou, e foi sepultado na sua casa, no deserto. Em lugar de Joabe, constituiu o rei por comandante do exército a Benaia, filho de Joiada, em lugar de Abiatar, e Zadok por sacerdote. Depois mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: edifica-me uma casa em Jerusalém, habitai, e dela não saia, nem para uma parte, nem para outra, porque há de ser que no dia em que você sair e passar para o ribeiro de Cedron, fica sabendo que serás morto, o teu sangue cairá, não então sobre a sua cabeça. Simei disse ao rei: boa essa palavra, como disse o rei meu senhor, assim fará o teu servo. Simei habitou em Jerusalém muitos dias, ao cabo de 3 anos, porém, 2 escravos de Simei fugiram para Ax, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se dispôs, abordou um jumento, foi até Gate ter com Ax, em busca dos seus escravos, e os trouxe até Gate, e os trouxe de Gate os seus escravos. Foi Salomão avisado de que Simei de Jerusalém fora até Gate e já havia voltado. Então mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: não te fiz eu jurar pelo Senhor, e não protestei, dizendo: no dia em que você saísse, você de uma parte ou de outra, fica sabendo que você seria morto, e você me disse: boa essa palavra, porque, pois, você não guardou o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei. Disse mais o rei a Simei: bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a tua cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. Deu o rei ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. E assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Até aqui, queridos. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de podermos estar na Tua casa, declarando que Tu és o Senhor das nossas vidas, que Tu és maior do que toda e qualquer situação que esteja diante de nós, Pai. Que queremos ouvir o Senhor, estar contigo. Tu és o primeiro, Tu és o último, Tu és o principal, Senhor. Fala conosco. Enche as nossas vidas da Tua vida, Pai. Muito obrigado. Abençoa cada um que está aqui, cada família aqui representada, e que a Tua palavra seja como uma semente poderosa no coração de cada um que aqui está, Pai. Agradeço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem sentar. Leitura longa, né? Um monte de nome. Queridos, essa é uma história que eu gosto demais. E essa história começa o seguinte. O rei Salomão, todo mundo quando... Pastor, até que horas? Até que horas?
Só me marca o tempo ali para não errar. 9h15. O rei Salomão, todos nós já ouvimos falar algo dele. Uma das coisas que mais marca é que o rei Salomão foi aquele rei que pediu sabedoria a Deus. E Deus deu a ele sabedoria como a nenhum outro homem. Em termos de sabedoria, não existe nenhum outro homem em toda a Bíblia que se compare a ele. E o momento em que ele pede sabedoria foi logo depois desse texto que nós lemos. Nós lemos o capítulo 2 quase inteiro, e é no capítulo 3, na sequência desse texto, isso tudo que aconteceu aqui é como se fosse o pré-requisito para o pedido de sabedoria, e Deus atender a sabedoria. Aqui, quando esse texto que eu comecei a ler para vocês, quando ele começa, Salomão ele era príncipe do Senhor. Ele era príncipe, e a primeira frase que eu li ali com vocês foi, quando o pai dele já estava velhinho, chegou para Salomão e falou, Salomão, coragem e seja homem, coragem e seja homem. A expressão que ele usa é seja homem, então as mulheres falam, puxa, mas e as mulheres? Se fosse uma mulher, teria dito, minha filha, coragem e seja mulher. O que ele está dizendo é, para nós sermos aquilo que nós nascemos para ser, é preciso sempre coragem. Às vezes a gente acha que vai ser muito natural, nós simplesmente nascemos homem e naturalmente vai tudo acontecer nas nossas vidas. Não. É preciso coragem para nós sermos tudo aquilo que Deus espera que nós sejamos. É preciso nós agirmos com coragem diante de todas as situações que a vida vai colocar para nós. Quando esse texto ele começa, Salomão ele é príncipe. Ele é príncipe do Senhor. E aí o que vai acontecer? Ele era príncipe, o pai dele era o rei, e o pai dele vai transferir o reino para ele. O pai vai transferir o reino. Então ele vai passar agora de príncipe, ele vai ser o rei de todo Israel, de todo o povo de Deus. A gente olha assim e fala, puxa, mas isso é uma coisa muito simples, essa é uma coisa muito natural de acontecer. Mas ele está bem numa fase de transição. E eu falei que eu acho esse texto muito parecido com os dias de hoje, porque o que nós vivemos hoje é uma transição. Porque o mundo inteiro não é mais o que já foi antigamente. Não é, mudou. E ele nunca mais vai ser aquilo que um dia foi. Nós estamos numa fase de transição. Nós ainda não nos tornamos aquilo que iremos nos tornar, mas nós já não somos aquilo que lá atrás nós fomos. Estamos numa fase de transição. E o que esse texto ele vai nos ensinar é, Salomão aqui, ele vai firmar os pés dele. O final, a última frase que eu li para vocês, eu falei o seguinte, assim se firma Salomão. Esse texto ele fala sobre 4 personagens, e Salomão ele tem uma atitude específica com a vida desses 4 personagens. E quando isso acontece, ele sai de príncipe e ele consegue, nessa fase de transição da vida dele, ele consegue estabelecer um reino inteiro. O que isso nos ensina é que se nós entendermos o que foi que ele fez, e se nós fizermos a mesma coisa nas nossas vidas, toda e qualquer situação que acontecer conosco, nós aprenderemos a firmar os nossos pés, e não importa o quão o mundo lá fora possa sacudir para um lado e para o outro, nós estaremos sempre firmes. O que Salomão vai nos ensinar nesse texto? Sabe quando a gente aprende algo novo, mas tem dificuldade de colocar em prática, de viver aquilo? Às vezes a gente aprende, fazemos uma faculdade e parece que ou fazemos um curso ou iniciamos uma profissão nova, mas parece que aquele comecinho a gente se sente inseguro, nos sentimos um pouco instáveis, não sabemos ao certo como firmar os passos e dizer, a partir de agora é assim que eu serei. É isso o que esse texto ele vai nos ensinar. Então vamos começar. A primeira coisa que acontece aqui é o seguinte, a morte de alguém chamado Adonias. Salomão era filho de Davi, Davi teve filho com algumas mulheres, e Adonias era um irmão de Salomão com mulheres diferentes. Adonias, em algum momento, ele tenta conquistar o reino e ele não consegue. Salomão é que vai se tornar o rei. E aí Adonias fala o seguinte, olha, esse reino era para ser meu. Salomão é rei, mas o reino era para ser meu. E ele vai falar com a mãe de Salomão para pedir uma mulher em casamento. E aí Salomão fala, ele está pedindo isso porque ele quer dar um golpe e ele quer pegar o reino para ele. A primeira coisa que nós temos que aprender para nós firmarmos os passos, para nós estarmos estáveis em toda e qualquer situação é, quem é que está ao nosso lado? Quem anda conosco? Você acha que nessa história aqui, Adonias falou de forma clara, todo mundo sabe, todo Israel espera que eu reinasse, o reino era para ser meu. Você acha que ele vai ter alguma intenção em ajudar Salomão naquilo que Salomão está disposto a fazer? Nenhuma intenção em ajudar. E se ele não tem nenhuma intenção em ajudar, o que ele faz andando no palácio ao lado de Salomão?
Muitas vezes, nós deixamos do nosso lado pessoas que não estão dispostas a nos ajudar em absolutamente nada, mas deixamos do nosso lado. Entenda uma coisa, todo mundo que está do nosso lado, ou vai nos impulsionar para frente, ou nos traz para trás. Sempre é assim. Se a gente olha, não, mas fulano lá não me leva nem para frente nem para trás, me deixa parado. Só o fato de ficar parado no tempo, isso já está nos atrasando. Porque nós temos que ter o tempo inteiro visão de crescimento. Cristo o tempo inteiro olhava para nós com essa visão de crescimento, de nós estarmos o tempo inteiro melhorando em todas as áreas da vida. Tem parte da Bíblia que me chama muito a atenção. Tem um texto que fala o seguinte: se você não consegue andar, correr com quem vai a pé, como é que você vai correr com cavalos? Como é que Deus fala uma frase dessa? Como que querendo que nós corrêssemos com cavalos, mas é a forma que Ele tem de dizer: eu conheço você, eu conheço o potencial que você tem, e eu quero tirar o melhor que você tem para oferecer nessa terra. Somos nós que às vezes nos acomodamos e queremos o menos, queremos o mais, queremos talvez aquilo que momentaneamente é mais fácil fazer. Mas Ele olha para nós e Ele sempre vai ver o potencial que nós temos para oferecer. Não aquilo que estamos dispostos a dar na hora. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é com quem que nós andamos, quem que está ao nosso lado. E isso vale para pessoas físicas, mas vale também para a rede social. Se você chega à tua rede social, você abre, fala e fica, escuta, eu estou passando horas e horas aqui. Gastei um bom tempo aqui, passando o dedo, olhando uma coisa, olhando outra, e disso tudo, o que é que você aprendeu? Nada? Então comece a excluir. Tem muita coisa aí que você não precisa estar vendo, que não edifica a tua vida, que não acrescenta para você. Se você for usar a tua rede social, você tem que pegar o teu telefone, abrir a tua rede social e falar: uau, que coisa incrível. Gente, eu nunca tinha pensado nisso daqui. Acabei de aprender um negócio incrível. Pega um caderno, anota, comenta com alguém e permita que isso te transforme. Isso tem que gerar algo em você. Porque se não está gerando algo em você, você está pegando o teu bem mais precioso, que é a tua vida, que é o teu tempo, e está literalmente jogando na lata do lixo e dizendo: o meu tempo não serve para nada. A primeira coisa que eu tenho que aprender é quem é que está do teu lado. É por isso que Salomão olha para esse camarada e fala: esse tem que morrer. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Puxa, mas eu tenho alguém que anda comigo que de repente eu quero ter eu quero ter uma vida de fidelidade à minha esposa, eu quero ter uma vida onde eu cuido dos meus filhos, mas tem um amigo meu que ele é solteiro, e aí só faz o que não presta e me chama para estar com ele. Mas a gente boa, sai de vez em quando com ele só para conversar um pouco. Isso me leva para trás. Se eu tenho diante de mim estabelecido aquilo que eu quero fazer e aonde eu quero chegar, tudo ao meu redor tem que apontar nessa direção e nesse caminho. E se não aponta, a culpa é nossa. Porque às vezes a gente queremos nos medir lá embaixo da forma mais rasa possível. É por isso que para nós firmarmos o reino como Ele fez, para que eu consiga, não interessa a tempestade que venha sobre mim, eu vou me manter firme. O primeiro passo: quem é que eu escolho para estar do meu lado? Qual é a amizade que eu tenho? Qual é a rede social que eu acesso? Qual é o lugar que eu frequento? Tenho certeza que todos nós já ouvimos casos de pessoas que fizeram amizades erradas. Tem até um programa na televisão que passava isso. Amigo do Diabo, era um negócio assim o nome do programa. E eu colocava os meus filhos para assistir esse programa. Porque era sempre alguém, muitas vezes, filho de pastor, frequentou a igreja, um menino bom, aí fez amizade com um outro. O final da história era sempre o mais trágico possível. É por isso que o primeiro passo é com quem nós andamos. A escolha é nossa. Quem nós escolhemos para estar do meu lado. Escolha a dedo quem anda contigo. É interessante que há um tempo tem um livro que chama o seguinte: O Jeito Harvard de Ser Feliz. Harvard, a universidade mais famosa do mundo, criaram um curso sobre felicidade. E se tornou um dos cursos mais populares, da universidade mais popular do mundo. E o resumo desse curso é: para você ser feliz, basta você saber quem você coloca do teu lado. É relacionamento. Você depende diretamente. A felicidade ela não vai depender dos bens que você tem, do dinheiro que você tem em conta, do quanto você construiu, do quanto você está deixando nessa terra. Não. A tua felicidade depende diretamente do relacionamento das pessoas que estão ao teu redor. Disso que depende. Aquilo que uma faculdade e anos de estudo, foram 80 anos de estudo para escrever esse livro, chegou à conclusão, é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Em várias passagens da Bíblia. Escolha bem quem está do teu lado. Porque na hora que você precisar, vai ser as pessoas que você botou do teu lado, que vai te sustentar, que vai te segurar, que vai te impulsionar para frente, que vai te dar uma palavra que você precisa, ou que vai dizer: não, desiste, esquece, vamos mandar para trás que é melhor. Nós escolhemos. Mas depois que eu escolho,
eu já não tenho mais poder sobre as palavras que ele dirá sobre a minha vida. A segunda coisa que acontece, a primeira foi a morte de Adonias. A segunda coisa que vai acontecer é expulso o sacerdote Abiatar. Abiatar era o sacerdote. Na época, Abiatar era o homem de Deus. Tudo aquilo que qualquer pessoa queria fazer, ele era referência em toda uma nação como sacerdote. Qualquer problema que alguém tenha, vai resolver com ele. Alguém quer uma oração, fala com ele. Alguém quer fazer um sacrifício, fala com ele. Alguém tem alguma dúvida, fala com ele. Ele é o homem. E aqui, neste momento, Salomão fala, ele vai embora. Ele vai embora. Ele fala assim, ele vai ser expulso. Eu quero ele longe, eu quero ele distante, onde ninguém pode vê-lo. Ele manda ele para uma cidade. Ele manda para uma cidade chamada Anatote. Ele fala, Abiatar, você era o sacerdote, você não é mais. Eu vou tirar você de sacerdote, eu vou te esconder numa cidade chamada Anatote. E de lá você nunca mais sai. De lá você nunca mais vai sair. E o que eu aprendo aqui, para que eu possa firmar os meus passos, dos 4 princípios, o segundo é, nós não dependemos de absolutamente nada e nem ninguém para nos chegarmos a Deus. Nada nem ninguém nos impede em qualquer lugar que nós estejamos, em qualquer circunstância. Nós dobramos o nosso joelho e sabemos que o Deus que criou todas as coisas, criou a mim, criou a cada um de nós, que deu a vida na cruz por nossa causa. Basta a gente clamar que Ele ouve. É Ele quem ouve as nossas orações. E aí quando ele fala o seguinte, ele tira o sacerdote e manda para uma cidade chamada Anatote. Sabe o que significa Anatote? Lugar onde a tua oração é respondida. Nós temos que aprender a fazer as nossas orações e ouvir do Senhor a resposta dEle. Nós ouvimos do Senhor. E aí fala, escuta, mas e os pastores e todo esse grupo? Continua a mesma coisa. O pastor não está para ser muleta espiritual na vida de ninguém. O pastor está para ajudar você, para conduzir. Às vezes, eu estou buscando um relacionamento com Deus e por algum motivo estou fragilizado, uma dificuldade muito grande. Eu quero alguém para orar comigo. Lá está o pastor para orar comigo. Às vezes, eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu estou andando por um caminho que não é bom. E eu preciso de um pastor com liberdade na minha vida para olhar para mim e dizer, ei, o caminho não é esse. E vai me pegar, vai me arrastar, vai me trazer de volta. Falou, o teu caminho é isso. Foi isso que você aprendeu. É isso que você viveu. É isso que você conhece. A tua vida, o teu caminho estão aqui. Liberdade para chamar a atenção. E devemos ter amigos com essa liberdade também. Não só para os bons momentos, mas para chamar a atenção quando nós erramos. Temos que ter alguém para botar um freio em nós, com liberdade, nos puxar para o lugar certo e dizer, é por aqui que você vai, não é por ali. Então, quando ele tira o sacerdote, é a forma que nós temos de entender que nós dependemos do Senhor e somente dEle. Entenda uma coisa, quando nós dependemos de alguém para chegar a Deus, como que normalmente funciona? Imagina que eu quero andar daqui até ali, e aqui no meio tem obstáculos. Tem buracos, tem pedras, tem crateras, tem espinho, tem tudo isso. Como que normalmente funciona quando eu dependo de alguém? Eu vivo a vida do jeito que eu quero. Eu acordo de manhã e faço tudo o que eu quero. E vou andando a vida e não vejo os obstáculos, não vejo os problemas, não vejo as dificuldades. Eu caio numa dessas situações, caio. Agora eu estou parado, era para eu continuar andando, era para eu estar lá na frente, mas eu caí numa dificuldade, num problema. Nessa hora, eu vou correr atrás de um pastor. Eu falo, pastor, me ajuda, eu estou em dificuldade. E nessa hora eu corro atrás do pastor e falo, e perco tempo aqui, já era para estar na frente, mas eu parei. Por quê? Porque diante de situação eu não orei ao Senhor. Quando nós dependemos de muleta, eu só vou buscar a muleta depois que o problema acontece. O pastor então pega, me conduz, me traz de volta para onde eu estava e fala, escuta, vamos de novo. E o Senhor vai me acompanhar de novo em todo o tempo. Agora, o que acontece comigo quando eu oro ao Senhor e eu ouço dEle, Ele falar comigo? A minha dependência é dEle falar comigo. Eu estou aqui, eu falo, Senhor, para onde eu vou no dia de hoje? Qual é o caminho? Como que eu me relaciono? Como que eu me relaciono no meu trabalho? Como que eu me relaciono com os meus filhos? Como será o meu dia de hoje? Coloco diante de Ti, Senhor. Fala comigo, me guia, me conduz. E eu começo a andar. O Espírito Santo fala, para aqui. Diminui a velocidade. Diminui um pouco. Vem devagar nesse momento. Dobra um pouco para a esquerda. Sou eu desviando dos problemas que teriam aqui nesse lugar. Ele fala, anda um pouco mais rápido nesse lugar, não olha para um lado nem para o outro. Isso, agora para, volta para a direita. Quando o Senhor me conduz, Ele antecipa os problemas, nos desvia dele e nos faz caminhar o tempo inteiro. Nós não paramos nunca. É por isso que o sacerdote tem que sair. A primeira coisa, primeiro princípio, nós escolhemos quem está do nosso lado. O segundo, nós aprendemos o que significa depender
de Deus e somente de Deus. Nós não saímos de casa sem a nossa oração, sem uma instrução, sem uma palavra de Deus para nós. Nós temos que ler. Ler a Bíblia para nós não é opcional. Nós precisamos disso para o dia a dia. A terceira coisa que vai acontecer é a morte de Joabe. A terceira coisa que acontece é a morte de Joabe. Joabe era o principal soldado de Davi. Davi morre, Salomão agora se torna rei, e ele é o principal soldado do pai, Davi. E ele chega o seguinte: escuta, Joabe tem que morrer. E Davi falou algo sobre Joabe, que ele falou: Joabe, você derramou sangue de guerra em tempo de paz. Quando Davi fazia suas batalhas, Joabe era o principal homem. E por 2 vezes Joabe fez o seguinte: durante a guerra, Davi, no primeiro momento da vida dele, ele fez guerra contra Saul, que era o rei antes de Davi, por uma série de situações. E aí, nessa guerra, Joabe era o principal homem de Davi, e Saul tinha o seu principal soldado. Na guerra eles nunca se encontraram, na guerra nunca nada aconteceu. Só que depois que Saul morre, o povo vai se unir, não vai mais haver guerra entre o povo. Eles querem fazer paz por todos os lados. E aí o principal homem, que se chama Abner vai fazer paz com o exército de Saul e vai juntar todo aquele povo, porque era o mesmo povo, era a mesma nação. E quando ele vem fazer paz com todo mundo, ele chega para Davi, eles celebram a paz, eles comemoram, eles vibram, pronto. O povo agora é um só, não está mais dividido, é um só povo. Abner então vai embora. Quando Abner vai embora, sai, Joabe chega nessa hora e fala: o que aconteceu? Abner estava aqui? Abner, que era do soldado, que antes estava separado. E isso, Abner estava aqui e fez paz com Davi. Agora estamos todos unidos, somos todos um só povo e vivemos em paz. Joabe fica com raiva, porque na guerra ele tentou matá-lo e não conseguiu. Ele fala: então corram até lá, digam que Davi está mandando chamá-lo de volta. E manda um grupo de homens até ele e fala: escuta, o rei mandou te buscar. Quer dizer mais uma coisa para você que ele esqueceu. Abner então volta. Quando ele está voltando para falar com Davi, Joabe está esperando por ele. Ele então abre os braços, a Bíblia diz que ele segura na nuca de Abner, puxa um punhal e o mata. E Davi nunca o perdoa por isso. Pouco tempo depois ele faz a mesma coisa. Davi entra numa nova batalha, dessa vez contra o filho, e o filho tinha um soldado, que era o braço direito. E na guerra, Joabe nunca conseguiu fazer nada contra ele. Mas depois eles celebram a paz, e Joabe vai e se vinga. E Davi falou: você, em tempo de paz, vingou o sangue da guerra. Joabe representa aquele tipo de pessoa que nunca sabe o tempo em que vive. Nunca sabe o tempo que vive. E essa é uma das coisas que eu vejo... É talvez uma das coisas que eu mais fale para os meus filhos. Para os meus filhos. Eles estão na fase de 16 e 14 anos. E eu falo para eles o tempo inteiro. Eu falo: filhos, sabe como que Satanás faz para fazer perder a vida de um homem e de uma mulher? Ele muda o tempo das pessoas. Ele pega os adolescentes e colocam para namorar, para viver relacionamento, que deviam viver somente na fase adulta. Ele muda o tempo de vida da pessoa e ele estraga completamente a vida da pessoa. Se nós não entendermos o tempo em que nós vivemos, pode ter certeza, nossa vida vai andar para trás, acumularemos problemas e dificuldades na vida. E a coisa mais comum que existe, às vezes, é você pega jovens bem novos, querem se comportar como se tivessem bastante idade. Estava hoje à tarde conversando com um casal de amigos, minha esposa estava junto. Enquanto conversávamos, ela falou: olha, aqui no condomínio que a gente mora, é comum. Adolescente, assim, beber pouco, é normal. Adolescente beber pouco é normal. Mas esses dias chegou alguém que estava embriagado, extrapolou. Tem um tipo de cigarro, que é cigarro eletrônico, acho que fala, né? Aquilo é a coisa mais simples do mundo. Ou seja, eu pego adolescentes, crianças, ainda em formação, e agora eu vou fazer com que eles vivam como se já fossem adultos. Isso é estragar a vida dessas crianças. Quer ver outro exemplo? Alguém, por exemplo, que era solteiro e agora casa. Percebe que a vida muda. Se você era solteiro e se você casou, a tua vida muda, o tempo de vida muda. Você tem que perceber que tudo ao teu redor mudou. E agora o camarada é casado, mas quer viver como se fosse solteiro. É confusão, é problema, é andar para trás, é dificuldade. Você percebe que se nós não entendermos o tempo em que nós estamos vivendo, se nós não entendermos o tempo, nós teremos problema na nossa vida sempre. É por isso que Salomão, o terceiro princípio é entender o tempo em que se vive. Entender o tempo em que se vive. Quantas e quantas vezes a igreja
e todas as outras igrejas estiveram abertas e as pessoas não vinham à igreja. Agora é tempo de fechar a igreja, ninguém mais pode entrar. Tem gente louco querendo pular muro para poder entrar. Quando estava aberta, cadê? Tem gente que, quando estava livre para ir para todos os cantos, não olhava na cara de pai, de mãe, não chegava para os parentes queridos, não fazia uma ligação, não se aproximava. Agora falou, agora não pode mais. O remorso dói, agora quer ir atrás. Quer ir falar atrás. Percebe como é muito natural e parece que é quase como normal para nós vivermos o tempo errado. Por isso que o terceiro princípio, para nós estabelecermos, para a gente aprender a consolidar todas as coisas na nossa vida, para nós passarmos por qualquer fase, pela transição, estarmos firmes do outro lado, é fundamental a gente entender o tempo em que nós estamos vivendo. E se nós formos parar para pensar sobre isso daqui, sobre o tempo em que se vive, se nós formos pensar sobre isso, passaremos um dia, 2, 3. Se nós pararmos nos dias que nós estamos vivendo agora, o que nós temos que fazer nesses dias? Cada um pare, que cada um ache a sua resposta. E depois, quando voltar tudo ao normal, como serão as nossas vidas? O que será que nós devemos fazer quando tudo voltar ao normal? Como será a vida? Analise o tempo inteiro. Que essa pergunta esteja o tempo inteiro ecoando na tua mente, no teu coração. Agora é tempo de fazer o quê? Somos pais, somos mães, temos uma família que devemos cuidar. Se concentra nisso. Eu sou casado, então cuida do teu esposo, cuida da tua esposa, cuida dos teus filhos. É tempo de fazermos o quê? Escuta, agora é tempo de economizar. Não é tempo de gastar. Tem algumas reservas, economiza. Daqui a pouco volta todo o comércio, é hora de dar todo o teu gás. Analisa o tempo em que se vive. E aí Joabe aqui vai fazer um negócio interessante. A Bíblia vai dizer que quando Salomão decreta, Joabe ele vai morrer, a primeira coisa que ele faz, ele corre até a igreja e ele se agarra nas pontas do altar. Ele se agarra nas pontas do altar. Sabe o que ele estava querendo dizer quando ele se agarra nas pontas do altar? Era como se ele estivesse dizendo, escuta, as lutas que eu lutei por Davi foi em nome de Deus. Ele grudou nas pontas do altar querendo transferir responsabilidade. Como que dizendo, tudo que eu fiz, mas foi por causa de Deus que eu fiz. Foi pelo zelo ao Senhor. Era como se ele estivesse dizendo, eu não tenho culpa de nada, a responsabilidade é de Deus. E Salomão fala, papo furado. Mata igual. Sabe por quê? Porque toda vez que a gente não vive o tempo toda vez que nós não vivemos o tempo que nós devemos viver, a gente sempre vai achar desculpa para todas as coisas. Sempre acharemos desculpa para todas as coisas. Aquele camarada que ele é casado e ele quer se comportar como solteiro, pode ver, ele vai ter um discurso maravilhoso para aquilo que está fazendo. Não, é assim mesmo, é a vida, todo mundo faz, é assim mesmo. Aquela pessoa que perto da rua perto da rua onde eu moro, eu já mostrei para os meus filhos, né? Tem uma senhora que vive ali e tem bastante idade. Tem idade, acho que mais do que a minha mãe. Mas ela sai com umas roupas extremamente curtas. Acho que na mente dela ela deve ter, não sei, extremamente curtas. E anda pela rua, assim, mas chega a ser até constrangedor. Não sabe o tempo em que vive. Quando você não sabe o tempo que você vive, é interessante que você perde teus amigos, porque você nem vive o tempo presente e nem vive o tempo que você queria viver lá atrás. Você não vive. E aí, se você chegar para essa pessoa e falar, escuta, por que você faz, por que você age desse jeito? A pessoa sempre vai ter uma excelente desculpa para agir desse jeito. Tem outro camarada, ele é um pouco mais velho do que eu. E eu sempre vejo ele passeando com um cachorro. Ele é igual um adolescente. Sabe aqueles tênis que skatista usa, com uma meia branca até o meio da canela, a bermuda caída, a cueca aparecendo, o cinto para fora e uma camiseta de banda, assim, heavy metal, essas camisetas de rock. Ele anda assim o tempo inteiro, ele tem uma praça e tem uns meninos andando de skate e ele está no meio. E você vê, puxa, esse cara já teve idade de constituir família, de ter filho, cuidar dos filhos, mas ele vive assim e vive na casa dos pais. Não tem problema nenhum viver na casa dos pais, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, escuta, você está com 50 e poucos anos de idade, e até hoje parece que você parou nos 15 anos de idade. E aí, se você for chegar e falar, escuta, por que você vive assim? Ele vai se grudar nas pontas do altar e vai ter uma desculpa maravilhosa. A história, se falar, convence a qualquer um de nós. Mas a história não muda o fato de que está vivendo o tempo errado na vida. E não consegue ter amizade, porque nem vai ter amizade com os meninos de 15 anos e nem vai ter amizade com os homens de 60 anos. Porque não bate, fica completamente perdido no tempo. É por isso que não firma os pés. É por isso que Salomão chegou e escuta, esse tem que morrer, não tem jeito. Ah, mas ele se grudou nas pontas do altar. Não interessa. Não tem conversa. Nós temos que aprender a viver o tempo certo que nós estamos. E basta olhar ao redor.
É solteiro? É casado? Tem filhos? Não tem? Está trabalhando? Não está? Quais são os planos? Quais são os projetos? Eu vou no final do ano, eu tenho uma prova importante, eu tenho um concurso importante para fazer. Então, o teu tempo é estudar. Não perde tempo com outra coisa. O teu tempo é estudar, porque o teu foco não é esse. Então, esse é o tempo da tua vida. Esquece o resto. Se nós aprendermos o tempo, não tem... Aquele falei, tem que morrer. Não tem conversa. É por isso que às vezes fala, escuta, como é que alguém passa no concurso uma vez, duas? Qual o segredo dessa pessoa? E ele sempre vai dizer, não, eu estudo 8 horas por dia, 9 horas por dia. E você vai ver o outro que às vezes não passou, não pegou no livro, não passou. Não, mas era muita concorrência. Sempre vai ter uma desculpa. Não, mas foram os meus amigos que passavam aqui para me chamar para ir. Não somos nem capazes, às vezes, de assumir a responsabilidade por aquilo que nós fazemos. Sempre quem vive fora do tempo, perceba, quem vive fora do tempo sempre tem uma desculpa. Isso agora vale para nós. Todas as vezes que alguém fizer uma pergunta para nós, que a gente der uma desculpa, na hora pensa, puxa, mas eu dei desculpa para isso? Eu estou fora do meu tempo em algum lugar. Irmão, não tem erro, é certeza isso daqui. Viver fora do tempo, nós temos que dar uma desculpa para poder justificar porque nós não estamos no tempo certo. Esse foi o terceiro. O quarto. A morte de Simei. O título fala a morte de Simei. Quem que era Simei? Davi, pai de Salomão. Tem uma hora que ele vai sair da casa dele. Ele entra num atrito com o filho dele. E aí o filho dele vem com o exército contra Davi. Davi não quer entrar em luta com o pai dele. Não quer entrar em luta. O que Davi faz? Ele pega todo o povo dele e sai. E deixa a cidade para Absalão, para o filho dele. E ele sai. Quando ele está saindo, tem hora que ele tem que cruzar um ribeiro. E é nessa hora que ele encontra Simei. Davi, nessa hora ele vai encontrar Simei. Simei gostava de Saul, que era o antigo rei, e não gostava de Davi. Ele gostava de Saul e não gostava de Davi. E quando Davi agora passa, saindo, abandonou tudo para trás e deixou, Simei olha e fala, está fugindo, né? E começa a tirar pedras em Davi. E começa a lançar um monte de palavra. Você tem que se morrer. Você foi um rei mau. Você é um rei mau. Saul é que era bom. E aí começa a lançar uma série de palavras ruins, negativas sobre Davi. Fala tudo. Descarrega, eu acho que o que a alma dele estava precisando botar para fora aquilo lá. E fala tudo que não presta. Davi tinha ao lado dele um exército poderosíssimo. Os homens do exército falam, Davi, se você quiser eu subo lá e mato ele rapidinho. Davi falou, não, deixa ele para lá. E aí Davi cruza o ribeiro e esse cara jogando pedra, Simei jogando pedra, Simei falando e passa. Quando Davi passa, ele tinha deixado a cidade. Então os homens de Davi vêm para uma batalha. Nessa batalha os homens de Davi ganham. E aí falam, Davi, agora pode voltar, porque nós ganhamos a batalha. Lá vem Davi cruzando o ribeiro de novo, para voltar para o reino dele. Nessa hora, Simei pensa assim, ferrou. Que ele achou que Davi nunca mais fosse voltar. Ele botou para fora, reclamou, praguejou, falou, escuta, eu fiz isso contra o rei, eu vou morrer. Porque ele tinha certeza, Davi nunca mais vai voltar vivo. Quando Davi volta vivo, está cruzando, ele é o primeiro que se lança nos pés de Davi. Davi, me perdoa, Davi, não era aquilo que eu falei, blá, 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 blá. Nessa história aqui, o que a gente aprende através da vida de Simei? O que a gente aprende? Simei representa todos nós, quando a gente não sabe controlar o que está dentro de nós. Não conseguimos controlar a nós mesmos. Hoje de manhã estou muito feliz. Chega no meio da tarde, eu já estou praguejando, já estou reclamando, já estou murmurando. Simei representa todo tipo de pessoa que não tem controle sobre si próprio. Fala assim, não, agora vai dar certo, agora eu vou fazer, vai dar certo. Passa pouco tempo, sabia, não é para mim. Não, para mim nunca dá certo comigo mesmo. Eu não sei porque que eu fui tentar, não sei porque que eu fui fazer. Simei representa, é por isso que o que Salomão faz com Davi, o que Salomão faz com Simei, ele não manda matar Simei. O que Salomão faz com Simei é interessante, que ele fala o seguinte, Simei, eu vou colocar um cercado aqui na cidade, e você não sai aqui de dentro. O que isso nos ensina nós temos que aprender a não eliminar as nossas emoções, porque isso não tem como, mas a controlar e dizer, até aqui eu posso ir. Você sabe, eu estava pensando no caminho, sabe, não sei se já aconteceu com vocês alguma vez, de vocês irem pular numa piscina, ou pular num rio, num lago, de algum lugar mais alto. Seja uma piscina com trampolim. Sabe por que a gente nunca consegue pular? Porque a gente chega na parte de baixo, você chega na parte de baixo e olha o trampolim. E eu lembro, quando eu era garoto, tinha um clube que meu pai me levava que tinha trampolim. E aí, quando a gente é novo, pode pegar qualquer menino na beira de um trampolim, não interessa a altura, ele olha para o mais alto, vai, eu vou pular lá de cima.
Se alguém pula de lá, o menino vai, eu quero pular de lá também. E era assim que a gente fazia. Se olha para o mais alto, eu quero pular ali de cima. Só que isso a gente pensa quando está embaixo. Quando você sobe, chega lá em cima e você olha, dá medo e a gente não consegue pular. E por que a gente não consegue pular? Porque lá embaixo eu olhei o seguinte, eu vou pular lá de cima. E não levamos em consideração que aqui dentro de nós vai vir o medo, vai vir a tensão, vai vir toda uma série de sensações aqui dentro. A gente não levou isso em consideração. E na hora que tudo isso aparece, eu não sei o que fazer com isso. Então eu travo. Por que eu travo? Porque dentro de nós tem um redemoinho de coisa acontecendo. Eu não me programei, eu não me planejei para aquilo. E agora eu não sei o que fazer com isso. Então eu travo. E tem gente que às vezes pode reparar que quando sobe na parte mais alta pela primeira vez, não vai nem para frente nem para trás. Literalmente ele trava naquele lugar. Sabe o que nós deveríamos fazer? Quando estamos aqui embaixo, olhar para cima e falar assim: gente, é alto. Eu vou subir e vou ter medo de pular lá em cima. Eu vou subir e vou ter medo. Mas eu estou contando aqui de baixo, são 8 passos no trampolim até chegar na ponta. Eu vou me concentrar nos 8 passos. E quando eu chegar ali dentro de mim, eu tenho consciência que isso vai acontecer comigo. Mas mesmo com isso dentro de mim, eu vou respirar 3 vezes. E eu vou pular. Quando nós sabemos aquilo que está para acontecer e nós controlamos, ainda que venham aqui dentro coisas que a gente não quer, a gente vai conseguir manter o controle. E é isso que ele faz com Simei. E é isso que ele faz com Simei. Simei, você daqui de dentro você não sai. Porque o quarto princípio, para eu conseguir estabelecer todas as coisas na minha vida, é eu conseguir controlar a mim mesmo. Entenda uma coisa, se eu não for capaz de controlar a mim mesmo, se eu não conseguir me controlar, eu jamais conseguirei entregar a minha vida plenamente a Cristo. Porque eu não me controlo. A minha vida nem está nas minhas mãos. Como é que eu posso entregar a Ele algo que não está nas minhas mãos? Como é que eu posso me render a Ele se eu não controlo a mim mesmo? Somente quando eu assumo o controle completo da minha vida, com todos os meus medos, fraquezas, limitações, temores, do jeito que eu sou, eu olho para mim e eu me reconheço. É exatamente assim. Eu chego, Senhor, é isso que eu entrego nas tuas mãos. Está aqui, ó. Boto nas tuas mãos, mas é assim que eu sou. Porque às vezes a gente fala assim, qualquer situação. Eu vou começar um trabalho. Eu falo, puxa, eu tô tenso com essa entrevista de emprego, eu tô com medo. Antes de ir, você pensa, eu vou ter medo, eu vou ficar tenso, eu vou ficar preocupado, minha mão vai suar, minha testa vai suar, mas eu vou respirar, eu vou fazer, eu vou controlar, eu vou botar limite. Medo, você vem até aqui, mas aqui você para. Porque com você ou sem você, eu vou continuar andando, porque eu vou chegar onde eu quero chegar. Às vezes a gente tem uma ansiedade, uma expectativa por algo que vai acontecer. E é uma expectativa de algo muito incrível que pode acontecer amanhã. E eu falo, eu estou realmente muito ansioso pelo que vai acontecer. Mas eu não me permito perder a minha noite de sono por causa disso. Porque não interessa o que vai acontecer para mim. A partir do dia de amanhã, se seja algo incrivelmente bom ou incrivelmente ruim, nada é mais importante do que o relacionamento com Deus que eu tenho. Então agora eu diminuo todas as coisas ao padrão de normalidade, porque é normal. Eu tenho que estar preparado, seja bom ou seja ruim. Agora que eu não posso ser pego de surpresa, porque se eu não me parar para pensar antes, se eu não puser limite nas minhas emoções, eu estou completamente descontrolado. Na hora que acontece algo ruim, alguém me fecha no trânsito, eu saio xingando, brigando, toda aquela confusão, para só depois me lembrar que um dia eu estive numa igreja e falei, Senhor, a minha vida é tua. Me esqueci completamente. Eu tenho que pensar, você entrou no teu carro, vai dirigir, tem carro, vai dirigir, pensa, Senhor, vou dirigir hoje o meu carro. E ainda que alguém me cruze na frente, faça qualquer coisa, eu estarei no controle sobre mim mesmo. Eu estou no meu controle. E agora que eu estou no meu controle, eu me rendo ao Senhor. E isso em coisas boas e coisas ruins. Às vezes a gente está diante de uma situação muito ruim, muito negativa, e já nos desesperamos. Começamos a tremer demais, a gaguejar e a travar. Acalma o teu coração. Nada de ruim pode acontecer com aquele que herdou a vida eterna. Nada de ruim pode acontecer com aquele que o próprio Senhor diz que nós somos mais do que vitoriosos. Acalma o teu coração, porque o não que qualquer pessoa possa nos dar, não tem problema diante do sim que Ele já nos deu. Não tem problema diante do sim que Ele já nos deu. E a mesma coisa com relação a coisas boas. Porque às vezes acontece uma coisa ruim, para a gente já tantas coisas ruins aconteceram que a gente fica preparado. Mas quando é o bom, alguém dá uma notícia boa, já saímos, calma. Respira até diante das coisas boas. Espera o momento certo para comemorar. Para que do outro lado, imagina que você vai estar vendendo alguma coisa ou está comprando alguma coisa. Na hora que o negócio dá certo, você, uhul!
O outro lado até muda a ideia, porque acha que fez um negócio ruim agora contigo. Se controle. Coloque limite em tudo aquilo que você vai fazer. Nas tuas alegrias, nas tuas tristezas. Não se permita ficar triste demais. Ah, mas você não sabe, aconteceu comigo uma coisa terrível. Sim, mas bote limite. Quem bota limite? Somos nós que botamos limite. Senhor, eu estou triste, estou muito triste. Mas eu declaro sobre a minha vida que a minha tristeza só vem até aqui. A minha tristeza não vai me impedir de abraçar os meus filhos e dizer que eu os amo. A minha tristeza não vai me impedir de me levantar no dia seguinte e continuar fazendo tudo aquilo que eu tenho que fazer. Nós devemos botar limite na nossa ansiedade, botar limite na nossa tristeza, botar limite na nossa alegria. E aí o dia que você estiver com Ele, a porta do teu quarto fechada, só você e Ele, aí, meu irmão, pode explodir lá dentro. Só você e Ele explode, bota para fora tudo, tuas fraquezas, teus medos. Diante dEle você se rasga, mas só diante dEle, porque você vai estar diante daquele que é o teu Senhor. Você fala: Senhor, eu me controlei em toda situação, em todo tempo eu me controlei, o tempo inteiro me guardei, está aqui, assumi o controle da minha vida, e agora estou somente eu e Ti. Agora eu me derramo e me entrego para o Senhor, e se solta diante dEle. Se solta completamente, porque Ele te conhece, Ele sabe o que te incomoda, Ele sabe o que nós queremos, Ele nos conhece desde o ventre materno, e antes da formação do mundo, Ele vai dizer que já nos chamava pelo nome. Diante dEle você descansa, se entrega, mas só diante dEle. Em toda e qualquer situação, esteja você no controle da sua vida, para depois se entregar a Ele. E esses quatro pilares, o primeiro, quem anda contigo. O segundo, não dependa de ninguém para se achegar ao teu Senhor. O terceiro, aprenda a viver o tempo que você está. E o quarto, controle isso aqui dentro de você, as tuas emoções. Se fizermos isso, podemos passar por toda e qualquer situação, que chegaremos do outro lado em segurança, de forma estável, nenhum mal virá sobre nós. Nós estaremos firmes e serviremos de apoio para nós, para nossa família e para quem nos cerca. Porque isso aqui significa estabilidade. É por isso que o final do texto diz: e foi assim que Salomão firmou o reino. E foi assim que ele firmou o reino. E pensa agora um pouco mais sobre isso, e você vai entender por que depois disso, quando Deus fala: o que é que você quer? Ele fala: eu quero sabedoria. Essa daqui é a base para você ter sabedoria. Pensa na tua casa depois sobre isso. Por que essa é a base para ter sabedoria? Pensa na tua casa. A sabedoria vem disso. Essa é a base. São 4 pilares que nos firmam para que a gente possa entender tudo o que acontece conosco e ao nosso redor. E aqui, quando fala para nós escolhermos quem deve estar do nosso lado, as nossas amizades, quero lembrar a você que existe amigo mais chegado que o irmão. Cristo é nosso melhor amigo. O Espírito Santo está sempre ao nosso lado. E nele nós podemos confiar em cada palavra que ele diz. O segundo, quando fala para nós não termos dependência de nada e nem de ninguém, entenda que na cruz, Ele eliminou completamente tudo aquilo que nos separa dEle. Nós temos livre acesso ao Pai. Ele é a ponte que nos liga diretamente na fonte de todas as coisas. Quando fala de nós entendermos o tempo, entenda uma coisa, que nós somos eternos. Nós somos eternos, o nosso tempo é eternidade. Mas enquanto vivermos nessa terra, Ele falou: aprende sobre o tempo e vive no tempo que você está. Mas nós somos eternos, e é assim que seremos, quando Ele vier buscar a cada um de nós. E por fim, aprenda a controlar tudo que estiver dentro de você, para que sejamos senhores sobre nós mesmos. E quando isso acontece, só nesse momento, eu posso me render ao senhorio de alguém, porque eu tenho o controle da minha vida, e nesse controle eu entrego a quem eu quiser. Queridos, que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe profundamente a vida de cada um de vocês. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.